Vinícius, a todos os ouvintes aí, um bom dia, né? Gostaria de deixar bem claro, né, que esse senhor Barbosa Lemos, ex-prefeito do município de São Francisco, esse demagogo que fica falando esse monte de besteira, ele tem que lembrar que essa dívida da Ampla, eu não tenho consciência hoje, o conhecimento se é dele ou não, mas que eu vou fazer questão de procurar saber se é dele. E gostaria de revelar também para o povo de São Francisco que ele fica acusando fulano disso, Bertano daquilo. Ele tem que lembrar que ele tem uma dívida de 10 milhões, que deve estar de 10 a 12 milhões hoje com o município, que ele deve ajuizado pelo Tribunal de Contas, tá? E que ele não conta para o povo que ele tem isso. Ele tem que lembrar para o povo de São Francisco que ele levou 3 meses sem pagar funcionário público e saiu da prefeitura. Então, se alguém deu algum prejuízo ao erário público aqui, se chama Barbosa Lemos. E a segunda coisa que eu gostaria de deixar bem claro para ele, já dizer a ele, para ele não se esconder atrás de rádio, porque ele é radialista, viu? E a hora que ele tiver de falar alguma coisa de mim, ele me procurar ou ir à Câmara e representar contra mim. Não é ficar falando calúnias dos outros através de rádio, não, tá? E em relação a essa questão da Ampla, Vinícius, eu quero deixar bem claro a todo o pessoal do nosso município, a todos os municípios, a todos aqueles envolvidos com política, vou procurar, através de pedido de informação, saber da prefeitura de onde veio originada a dívida. Se foi dele, a gente vai provar através de documentos que realmente comprovam que quem deve é ele, tá? E em relação à dívida dele também, eu vou procurar saber da prefeitura se está ajuizada, não tem? Se essa dívida já está sendo cobrada pelo juiz, porque esse homem fica aí falando um monte de coisa, tentando enganar o povo de São Francisco, viu? Querendo ser político, viu? E chamando os outros de safado. Ele tem que preservar a imagem de pessoas, viu? A integridade de pessoas e pessoas, não é sair xingando todo mundo, achando que todo mundo é o que ele pensa, não. Viu? Agora, Tininho, em relação ao que ele falou sobre o presidente da Câmara... Eu queria saber o que ele falou, porque me ligaram, me avisaram que ele estava falando o meu nome. Olha, me falaram que ele estava falando alguma coisa de prefeitura de recebimento. Ouviu, Vinícius? Eu tenho um documento hoje comprovado, porque ele está tão desesperado, o grupinho dele, ouviu? Apesar de ter uma união entre o DEM e o PR, só que essa união dentro do Distrito de São Francisco, eu não estou vendo essa possibilidade, ouviu? É um assunto até que a gente tem que sair daqui para ir conversar na regional, porque trabalhar com um homem desse, um homem que não tem, como te dizer, que não tem controle emocional nenhum, viu? E que vive, como te dizer, pescando ilusão e vendendo ilusão aos outros, viu? É um cara muito difícil, não tem, Vinícius? E você sente hoje o desespero dele é relacionado à política, não tem? Eu não posso fazer nada se o nome dele hoje não é benquisto. Eu não tenho problema em relação a isso. Tá? Então, acho que ele também não tem que queimar o nome de quem é benquisto no município para ele tentar subir. Viu? Então, ele hoje o que ele faz é usar um instrumento de comunicação para ele fazer a politicagem dele. Tá? Então, isso, para mim, eu acho que é uma forma de enganar o eleitor, enganar o povo. E eu não concordo com isso, Vinícius. E a segunda coisa, o que ele citou aí já está representado no Ministério Público, eu já tenho até a resposta, tá? O promotor, doutor Marcelo Lessa, deu uma resposta a ele, ou ao grupo dele, ou a quem representou o Ministério Público essa questão. Isso está parecendo cena de filme americano, tá? E se ele quiser, como eu estou te falando, manda ele provar, manda ele trazer para mim, que eu mando para ele, tá? Agora, o dele, que ele deve à prefeitura, todo mundo sabe, tá? Isso está ajuizado na prefeitura, é um documento. Tininho, você está se referindo a sua passagem pela... do recurso do Fundeb, que ele lá no governo dele, lá em 88, ele não prestou conta, fez o que ele quis, tá? E segundo informações que a gente sabe, o Tribunal de Contas mandou ajuizar uma dívida junto à prefeitura dele de 10 milhões e ele não pagou até hoje. Com juros, isso já deve estar chegando aos 12, tá, Vinícius? Então, acho que na hora dele falar dos outros, primeiro ele tem que olhar para ele, viu? Quem é Barbosa Lemos para falar de alguém aqui? Um cara que deixou os funcionários sem receber 3 meses e foi embora do município sem pagar. 3 meses pessoas passando necessidade em casa, viu? Então ele quer falar de quem? Hoje ele tem que falar de mim, hoje, de 2009 a 2010. O que ele tem para falar de Câmara? Ele quer falar da minha postura política, viu? Eu fui eleito para tomar as minhas decisões políticas, eu fui eleito para tomar, isso são atribuições minhas. Agora, ô Tininho, só para abrir um parênteses aqui, me permita, você citou aí que o DEM está
já há algum tempo, né, a flertando com o PR, né, a nível estadual. Todo mundo sabe que o deputado federal Garotinho está alinhavando uma aliança, ou já teria alinhavado uma aliança com o César Maia, né? Isso não é novidade para ninguém. E aí você, como liderança do DEM de São Francisco, está aí nesse embate. Presidente regional do Partido de São Francisco. O senhor preside o diretório municipal do DEM, é isso? Isso. Perfeito. E o Frederico Barbosa Lemos, o Charles Barbosa Lemos, irmão do vice-prefeito, preside o PR municipal. E a liderança política deles é o Barbosa, né? Quer dizer, diante desse impasse aí, desse embate aqui na rádio, do senhor, né, falando do Barbosa, e o Barbosa citou alguma coisa em relação ao senhor. Agora é difícil imaginar que essa aliança possa refletir aqui no município. A situação está complicada. O senhor fez algumas colocações aí fortes, né? E é difícil imaginar que a gente vai ter alguma aliança aí entre o senhor e o grupo do Barbosa, né? Depois dessas declarações estremecedoras aí do senhor. Perfeitamente. Mas, olha, como é que você vai dar apoio a um cara desequilibrado desse jeito? Um cara que como eu te falo, que a postura política dele, para mim, hoje, é a mais ridícula dentro de São Francisco. Essa é a minha visão. Então, já que ele gosta de falar o que vem à boca, a gente também tem que falar. Hoje, para mim, ele como político, ele pode desistir, porque eu deixaria de ser político se eu tivesse de compartilhar alguma coisa com o Barbosa Lemos, tá? Tá bom, então, Tininho. Eu gostaria de deixar bem claro, tá? Barbosa, tudo que ele está fazendo, tudo que ele está falando, eu acho que é uma tentativa dele se promover politicamente. Gostaria que os eleitores de São Francisco, os ouvintes da sua rádio, ficassem ligados nessa questão, porque tem uma hora que alguém tem que dar um basta, né? O cara tem realmente radialista, ele tem a rádio dele, mas não é motivo também de todo dia ele estar falando a mesma coisa, o mesmo assunto e batendo em pessoas, viu? Que ele não tem um pingo de moral acima dessa pessoa para estar falando dela. Então, como diz outros, desculpa os ouvintes, já que ele baixou o nível, nós vamos baixar o nível. E, Vinícius, como presidente da Câmara e como vereador, vou fazer questão de verificar essa questão da ANPRA, da energia. Se for o governo dele também, eu vou apresentar, tá? Vou apresentar isso em plenário, vou apresentar na Câmara. Vou te dizer de mão que eu já sei que ele deve essa dívida com o Tribunal de Contas, e vou dizer mais, cadê a moral dele para falar de Tininho quando ele deixou os servidores de São Francisco 3 meses sem receber? Então isso é um recadinho que eu tenho, que ele deixou para a população de São Francisco em relação a mim, eu guardo esse para ele, tá? E em relação ao que ele citou de mim, se ele quiser o documento que o Ministério Público já tem ciência e já falou que deve ter sido ele, que deve ter tido apresentado, tá? Que isso o que ele conspirou, o que ele tentou montar ali dentro da denúncia dele, parece cena de filme americano. Mas tá? Só cita pra gente, em diz respeito a sua passagem pela prefeitura. Ele fala alucinadamente, não tem? Que Tininho recebeu, que eu fazia folha de pagamento. Se ele não me lembra, em 2008 eu fui candidato, estava afastado, tá? Ele quer dizer que eu fazia folha de pagamento e que eu recebia tanto em um banco e tanto num outro. Então, a acusação é que você deu. Essa que o senhor Barbosa Lemos tem, isso é quebra de sigilo, tá? Quebra de sigilo e eu... Agora, Tininho, então a questão do embate entre você e ele é que ele teria acusado o senhor de desviar dinheiro da folha de pagamento, é isso? Perfeito. E eu estou afirmando e estou em prova que ele desviou muito mais dinheiro do município de São Francisco. Tá? Eu queria que isso ficasse claro. Tá bom, então, Tininho, eu agradeço a participação sua aqui. O seu pronunciamento com certeza vai gerar outros desdobramentos. Polêmico. Eu só acho que um cara desse, só porque ele é político, porque ele foi prefeito, ouviu? Se ele quer respeito, ele também tem que respeitar os outros. Eu acho que a política de São Francisco está chegando a um nível muito baixo. Tá? As pessoas estão esquecendo, tá? Que isso tudo pode um dia passar e a gente está aqui, sobrevive aqui e a família da gente mora aqui. Tá? E ninguém da minha família, nem da família dele vai gostar de ouvir o que ele está falando. Então eu acho que ele tem que botar um pouquinho mais de Deus na cabeça dele, tá? E respeitar as pessoas como elas têm que ser respeitadas, como cidadão e como ser humano. E esse homem, infelizmente, o que ele pega são os interesses dele, tá? Então,
Eu gostaria que isso fosse bem frisado para a população de São Francisco, saber quem é esse tipo de homem, quem é essa pessoa que vai para os meios de comunicação para fazer o que ele está fazendo hoje. Tá, Vinícius? Obrigado a vocês aí, obrigado a todos os ouvintes, viu? E espero ter passado meu recado e que todo mundo tenha compreendido o que eu quis dizer. Em relação a Barbosa, eu vou tomar minhas medidas e ele toma as medidas dele. Tá bom então, vereador Tininho. Um abraço para o senhor, obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Vinícius. Tá aí o presidente da Câmara, vereador Tininho, né, revoltadíssimo e também disparou a sua metralhadora. Deu um desabafo, né, Vinícius?